Amém, Jesus? Então feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Pai de amor, eu primeiramente te agradeço, porque percebi a sua vida no nosso meio, porque a tua palavra diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor estaria no meio deles. E eu percebo que o Senhor está no nosso meio aqui, Senhor, com unção, com graça, com vida, com revelação. E eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai falar muito mais aos nossos corações. E cada um que entrou aqui vai sair cheio de vida. Quem entrou doente vai sair curado. Quem entrou triste vai sair feliz, alegre. Aqueles que têm problemas na família terão, Senhor, solução. Nesta semana, muitas coisas serão resolvidas. Na profissão, na empresa, no lar, com os filhos, na questão financeira, nos sentimentos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, quando você veio para cá, eu não sei qual foi a motivação do seu coração, mas hoje o Senhor quer revelar no seu coração. Quando você vier para cá, você tem que ter um alvo fixo, e esse alvo fixo no seu coração é Jesus. Pastor, mas eu vim porque eu preciso de uma provisão financeira. Pastor, eu vim porque eu preciso que o Senhor tire meus filhos da droga. Pastor, eu vim porque eu preciso ser curado. Amém? Todas essas coisas são legítimas e o Senhor tem provisão para todas elas, mas o segredo é colocar Jesus no centro, e você vai entender. Quando você coloca Jesus no centro, todas as outras coisas serão alinhadas ao teu favor. Diga glória a Deus. Essa é a vontade do Pai, Mariana. Quando Jesus foi pregado na cruz, ele estava no centro de 2 ladrões. Diga-se, o centro é o lugar de Jesus. O versículo que eu citei agora há pouco, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. O lugar de Jesus é no meio, no centro. Para o seu irmão, coloca Jesus no centro. Em Apocalipse, nas cartas que o Senhor trouxe às igrejas, onde ele estava? No meio. Quando João teve uma visão do trono da graça, ele viu no meio do trono o Senhor Jesus, o Cordeiro. Dá para entender um negócio desse? Oh, glória. Aleluia. Fico feliz que os irmãos estão chegando. Amém? Fala assim, antes tarde de que nunca. Amém, Jesus? Fico feliz. Irmãos, presta atenção. Hoje até o mundo precisa reconhecer que Jesus é o centro. Mesmo aqueles que não creem no nome do Senhor Jesus, a história diz, antes de Cristo e depois de, onde ele está? No centro. Aleluia. E isso precisa acontecer. Sabe, irmãos, deixa eu revelar algo no seu coração. O que isso aí tem a ver com meus problemas, pastor? Colocar Jesus no centro. Deixa eu contar uma história para você. Certa vez Abraão, num dia bem quente, já viu o dia quente? Quem é do Nordeste aqui? Só o seu Cícero. Olha, tem bastante gente do Nordeste aqui. Glória a Deus. Eu não sou do Nordeste, mas minha família da minha esposa todinha é. Olha lá aqui. Pernambuco. Uma vez eu fui para Pernambuco e lá o sol parece que ele vai te engolir. É grande, o sol é maior que o de São Paulo, ele é grande. Dá meio-dia, meu irmão, você quer chupar sacolé, picolé, chup-chup, jaca na água. Não, jaca não, caju na água, né, gostoso. Você quer se refrescar. Abraão, num dia quente,
Diz a palavra de Deus que ele se assentou na sua tenda, de frente com a tenda, na tenda. Presta atenção, fala para o seu irmão. Em dias de pressão, se assente para ver o Senhor. Amém, irmãos? Presta atenção, o segredo da tua vitória, seja ela no seu casamento, seja ela na sua profissão, seja ela nos seus sentimentos, é ver o Senhor. Amém? Diga assim, é no momento de pressão, é no momento de tribulação, de angústia, que eu fico quietinho, me assento, aguardando, observando o Senhor. Diz a Bíblia, Abraão já tinha sido visitado pelo Senhor há um tempo atrás, né? No capítulo 17, ele já tinha sido visitado pelo Senhor. Abraão antes chamava Abrão, que chama pai alto, pai das alturas, mas quando Deus encontrou Abraão, no capítulo 17, ele mudou o nome de Abrão para Abraão, que é o pai de multidões. E já no capítulo 18, quando Abraão se assenta ali na sua tenda, num dia quente, de calor, ele já tinha mais de 100 anos aí. Pensa, num dia quente, um homem de 100 anos tem que se assentar, não é verdade? E ele sentado ali, de repente, o Senhor vem ao seu encontro. Através de 2 anjos que iam destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, Deus estava vindo para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, mas resolveu passar na tenda de Abraão para que ele fosse impactado por ele. Diga assim, no calor da tribulação, Deus vem ao seu encontro. Isso é graça, irmãos. Quem está atribulado aí, quem tem problemas aí, você vai receber a graça do Senhor, amém? O Senhor vai vir com provisão na sua vida, porque Ele quer te abençoar. Diga assim, Deus me ama, Ele é bom e quer me abençoar. Quando Abraão viu o Senhor, e o segredo é ver, eu fiquei muito impactado com o louvor novo que eles cantaram aqui, que o louvor falava em ver, né? Em ver o Senhor. Diga assim, veja bem, você vai ser mudado, as situações da sua vida vão ser transformadas a partir do momento que você contempla o Senhor. A palavra de Deus diz que quando nós contemplamos o Senhor, nós somos o quê? Transformados. Então Abraão, ele viu o Senhor. Aquele homem que se assentou por conta do calor extremo, à porta da sua tenda, quando ele viu o Senhor através daqueles anjos, ele saiu correndo. Pensa no homem de 100 anos, sair correndo, ele saiu correndo no meio do sol, em direção ao Senhor. Diga assim, toda vez que eu vejo Deus, algo acontece. Houve o que? Um ânimo em Abraão. Houve um start. O Senhor vai dar esse ânimo para você hoje aqui. O Senhor vai dar esse start no seu casamento. O Senhor vai dar esse start com os seus filhos. O Senhor vai dar esse start no seu ministério. O Senhor vai dar este clique na sua vida espiritual. Diga amém. Aleluia. Irmãos, diga assim, toda vez que eu contemplo, toda vez que eu vejo, eu sou transformado. Irmãos, você não é transformado por fazer. Muitas vezes nós pensamos que seremos transformados e as coisas vão se resolver na nossa vida por fazer. Você é transformado e as coisas são alinhadas na sua vida por ver. Pastor, me explica isso. Vou explicar. Você precisa ver Jesus. Amém? Toda vez que você vê a glória de Deus, toda vez que o Senhor Jesus é anunciado e você traz Ele para o seu coração, algo acontece na sua vida. No primeiro culto que nós tivemos aqui, há 2 domingos atrás, 4 pessoas foram curadas sem ninguém colocar a mão, não foi verdade? No culto passado, Dona Anice estava com um problema nas costas, né, Dona Anice? Na coluna, não lembro o que era. Foi curada sem ninguém. Por quê? Porque enquanto a palavra é ministrada, o Senhor Jesus é revelado.
Está me entendendo? Conforme eu estou pregando a palavra de Deus, o Senhor Jesus está sendo anunciado, conforme você vai contemplando Ele, as coisas vão começar a acontecer aí. Não há muita necessidade. Nós vamos orar e colocar as mãos sobre os enfermos, isso é bíblico, a gente faz encontro com Deus, a gente até rola com o demônio. Mas eu quero dizer para você que não há necessidade sempre disso acontecer. Se você vê o Senhor, e quando você ouve uma canção, extraia Jesus dessa canção. Quando você está me ouvindo, extraia Jesus desta palavra. E a coisa começa a acontecer. Tem gente que está com dor aqui, já está sumindo. Tem problemas que você tem lá na sua casa, eles serão resolvidos, porque você está hoje aqui contemplando ao Senhor. Então, pastor, peraí, mas como é que eu vejo? Abraão viu, né, o Senhor e saiu correndo na direção dele. Como é que eu vejo o Senhor? Deixa eu contar uma outra história. Quando Jesus morreu e ele ressuscitou, havia 2 discípulos dele que estavam indo de Jerusalém para Emaús. Alguém levanta para mim no Google quanto que é 7 milhas? E o caminho de Jerusalém a Emaús era de 7 milhas. E esses 2 discípulos, se eu não me engano, um deles chama Cleopas, deve ser isso aí. E o outro deve ser a esposa dele, devia ser o marido e a mulher. Então os 2 andando, né? E o Senhor Jesus apareceu a eles, já ressurreto. Quanto? 11 quilômetros. É uma boa caminhada, não é? 11 quilômetros. Quem já andou 11 quilômetros aqui? É uma boa caminhada. Pensa você andar 11 quilômetros e meio aí que eu vi, né? 11 quilômetros. Eu gosto de exagerar, já que é 11 e meio, é 12. Pregador exagera. Pensa você andando 12 quilômetros, né? Debaixo do sol, areia, para aquela região é nesse formato que ela se desenha. E ali eles andando 11 quilômetros, 12, quase 12. Então, e tristes, que a palavra de Deus diz que eles estavam tristes. E Jesus se achegou a eles, mas eles não reconheceram Jesus, porque o próprio Senhor Jesus não deixou que eles reconhecessem. Os seus olhos estavam como vendados. Eles falavam com Jesus ali, mas não percebiam que era Jesus. Isso foi o que? Proposital. E Jesus falou para eles: por que vocês estão tristes? E os discípulos, né, eram 2, devia ser o casal. Você não está sabendo? Onde você anda? Você não está sabendo dos últimos fatos que o Senhor, aquele que havia de vir, o Messias, foi crucificado? Eles estavam tristes porque Jesus havia sido morto. Estavam saindo de Jerusalém para sua casa em Emaús, triste, porque o mestre havia morrido. O que Jesus fez? Espera aí. Jesus começou a explicar através das escrituras de Gênesis em diante, pelo Pentateuco, começou a explicar por que Jesus veio e que ele tinha que morrer e convinha que ele morresse para que ao terceiro dia ressuscitasse. Ele foi explicando, o próprio Jesus foi explicando através das escrituras aqueles 2 discípulos. Veja bem, fala para o seu irmão: você quer ver Jesus? Você vai enxergar através das escrituras. Enquanto eu falo as escrituras para você, você está vendo Jesus. Porque o verbo se fez carne. Fala para o seu irmão: enquanto eu ouço a palavra de Deus através das escrituras, quando eu leio, eu vejo Jesus. Jesus, de uma forma proposital, não se revelou de uma forma pessoal. Ele fez com que os seus discípulos entendessem ele, enxergassem ele através das escrituras. E chegando a Emaús, presta atenção, ceiou com esses discípulos, eram 2 na verdade, deveria ser um casal.
E depois dessa ceia, depois de explanar a palavra de Deus, os olhos deles se abriram e eles entenderam, é o Cristo. E quando eles entenderam que era o Cristo, ele desapareceu. Que fato interessante, irmãos. Quando eles entenderam que era o Cristo, quando eles enxergaram através das Escrituras o Senhor Jesus, quando eles entenderam e viram Jesus, sabe o que aconteceu? Eu não sei porquê, as Escrituras não deixam bem claro, mas na mesma hora, eles se levantaram, eles já tinham percorrido 12 quilômetros, eles levantaram e voltaram para Jerusalém mais 12 quilômetros. No mínimo ia anunciar para quem estivesse lá, os outros discípulos. Veja, fala assim, quando você vê Jesus, algo acontece. Eles redobraram o seu ânimo. Deixa eu ver, 12 quilômetros andando, dá quanto tempo, gente? Dá umas 4 horas de caminhada, mais, não dá? 5 horas de caminhada, vamos colocar. Acho que é umas 5 horas de caminhada. Dá menos? Depende das pernas, né? Veja bem, irmãos. A palavra de Deus diz assim: até os jovens se cansarão, mas aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. E voarão como águias. Correrão e não se cansarão. Aleluia! Diga assim, quando eu vejo o Senhor, algo acontece. Isso é importante, por isso você tem que comer a palavra de Deus. Então, enquanto eu estou falando, o Senhor Jesus está sendo revelado. Presta atenção, irmãos. Essa igreja é a revelação da graça, porque todo o culto de domingo e toda a célula, Jesus vai ser revelado para você. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é a soma de todas as coisas, ele é o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, ele é o seu salvador, aleluia. Por Moisés foi dado a graça, mas por Jesus Cristo veio verdade e graça, graça e verdade. Diga assim, por Jesus veio. A graça por Moisés foi dada. Dá, irmão, você pode dar até pelo correio, não é verdade? Você pode dar um presente até pelo correio, por Sedex, sei lá, até mandar alguém levar. Mas quando se diz que a graça veio, ela veio pessoalmente. Então Jesus veio pessoalmente, Ruth, para te dar graça e verdade. Ele é cheio, e o que é graça? Favor e merecido. Então Jesus é cheio de favor e merecido? Não. Você sim recebe favor e merecido. Você não merece nada, Kátia. Mas graça é isso. Você não merece, mas Ele te dá, porque Ele é cheio de graça e verdade. O que você precisa ter para receber? Amém, Jesus? Diga assim, para receber a graça, eu só preciso ter fé. Fala para o seu irmão, você não merece, mas recebe. E isso é graça. Aleluia. Irmãos, presta atenção. Você precisa ver. Quando você vê, você recebe. Deixa eu mostrar uma porção da Escritura que você vai entender um pouco mais do que eu estou falando. Abra aí 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos ver a graça sendo revelada através desse texto. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Olha só que interessante. Pedro está falando que você e eu, aqueles que para quem ele está escrevendo esta carta, assim como conosco receberam igualmente fé preciosa, fé valiosa. Eu quero dizer para você que até a fé que você tem no seu coração, ela não provém de você. A fé não vem de vós, mas é dom de...
e dom é presente. Nada é pelo seu esforço. Tudo você alcança pela fé. E mesmo essa fé, ao qual ela é a ferramenta para você alcançar e se apropriar, quem te deu a fé? Quem te deu a fé? Amém. Irmãos, presta atenção. Você tem uma porção de fé no seu coração. Levanta a sua mão direita. Isso. Diga assim: eu tenho uma porção de fé no meu coração. E quem deu essa fé foi o Senhor. Ele colocou dentro de mim. Presta atenção. E esta fé, Simão Pedro diz que ela é igualmente preciosa, valiosa. Qual é a fé que Pedro tinha? É a fé de chegar num coxo e dizer: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome do Senhor Jesus. Essa fé preciosa mora dentro do seu coração. A fé preciosa que Pedro tinha era aquela que os enfermos, ao sol passar a sombra, eu estou com a sombra aqui na Cátia. Então, Pedro, a fé dele era que se alguém recebesse a sombra dele, está bem no olho dela, seria curado. Essa fé preciosa, eu e você temos. Por que não fluímos nela? Porque talvez você ainda não entendeu que você tem ela. E o Senhor está te revelando aqui, você tem essa fé valiosa. A mesma fé que Pedro, a mesma fé que o apóstolo Paulo teve. A mesma fé que Pedro teve para andar sobre as águas, você também tem, está aí dentro de você. E qual é o propósito desse domingo? É te revelar Jesus, para que essa fé seja ativada. Amém, Jesus? Põe a mão no seu coração. Diga assim: hoje, através do contemplar o meu Salvador, a fé que já existe em mim está sendo ativada. Aleluia! Então profetiza algo que você está precisando aí. Talvez você está precisando de um socorro financeiro. Profetiza agora, abre a sua boca. Talvez seja o seu filho nas drogas, seu neto, seja o seu casamento. Profetiza agora, ativa essa fé, porque a fé preciosa está no seu coração e ela foi dada por Deus. Não sei o que você está precisando. Declara agora com os seus lábios: Senhor, eu creio na tua provisão, eu creio na tua força, eu creio no teu agir, porque eu sou da fé. Declara isso agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Oh, que palavras. Deixa eu escorrer a palavra de Deus aqui. Então, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que nosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Mais um versículo. Olha só, irmãos. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção. Deixa eu implantar algo aqui na igreja, que até eu preciso me condicionar. Toda vez que você cumprimentar algum irmão aqui, diga assim: graça e paz. Fala para o seu irmão: graça e paz. Por que graça e paz? É porque tudo que você precisa é graça e paz. Tudo que você necessita, é de graça e paz. Fala para o seu irmão: você não precisa de dinheiro. Você não precisa de grandes cursos. Você não precisa do melhor marido. Fala para ele: você não precisa do melhor filho, nem do melhor namorado. Você precisa de graça e paz. Agora, deixa eu explicar o que é graça. Você já está sabendo. O que é graça? Favor. Então, veja bem, o que Pedro está falando? Graça e paz vos sejam multiplicados. O que o Senhor está fazendo nesse culto aqui? Multiplicando graça e paz sobre a sua vida. Aleluia! Veja bem, deixa eu dar um exemplo de quem tinha graça aí multiplicada. José foi
pego pelos irmãos, vendido como escravo. Não é uma situação ruim? Diga assim, quem tem favor, não existe circunstância ruim nessa vida. E é isso que o Senhor está derramando. Enquanto eu estou falando, o Senhor está multiplicando graça na sua vida. Enquanto eu estou falando, você está contemplando o Senhor Jesus, Ele está multiplicando paz na sua vida. José tinha graça de Deus. Ele foi, por conta de inveja, a história é longa, os irmãos dele venderam ele como escravo. Ele foi parar na casa de Potifar como escravo. A graça estava sobre ele, o favor estava sobre ele, que ele se tornou o quê? O mordomo da casa, e fez a casa prosperar. Ele era muito bem visto aos olhos do seu senhor, porque o que José colocava à mão, prosperava. Uma vez, um autor disse que José prosperava porque ele era um bom administrador. Não está escrito isso na Bíblia. O que está escrito é que José era favorecido por Deus. Irmãos, todo curso que você fizer é bom, curso de administração, tudo que você se preparar é bom, e isso vai ser bom para você. Mas se você não tiver o favor, nada vai adiantar. Mesmo que você não tenha nenhuma estrutura, nenhum tipo de sustentabilidade, mas se você tiver o favor, as coisas vão fluir na sua vida. Então o que você precisa é do favor. José tinha o favor. O que aconteceu? A mulher, ele era tão Deus era tão favorável com ele que ele despertava até paixão. A mulher lá do seu senhor se apaixonou por ele, quis ter algo com ele. Mas ele era um homem de Deus, né? Diz a palavra de Deus que a tentativa de adultério daquela mulher, ele saiu correndo, nu, porque ela ficou com a roupa dele na mão. Imagina a situação do homem, com 18 anos de idade, né? Com os hormônios em ebulição. Mas ele era um homem de Deus. Mesmo assim, aquela mulher o acusou, que ele tentou fazer algo com ela, e isso era mentira. Ele foi parar na prisão. Chegou na prisão, ele prosperou, se tornou o dono da prisão. A chave da prisão estava na mão de quem? De José. Prosperou. Diga assim, a graça se multiplica em qualquer circunstância na minha vida. Eu não vou contar a história toda, mas José ele é usado por Deus para interpretações. O faraó teve um sonho, ele foi parar na frente do faraó, da cadeia, foi para frente do faraó em 1 hora de conversa. Isso é graça multiplicada. Em 1 hora de conversa, no mínimo ele chegou ali com as roupas, né, maltrapilhas. Em 1 hora de conversa com o faraó, ele se tornou praticamente o faraó do Egito. Ele se tornou o comandante daquele lugar. Isso é graça multiplicada. Eu quero dizer para você que é isso que o apóstolo Pedro está falando. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Esther, o rei Assuero lá brigou com a sua esposa. Esqueci o nome dela. Quem lembra o nome da esposa do rei Assuero? Vasti. Ela lá aprontou com ele lá, e ele falou, vou trocar de esposa. Fez um concurso, não é bem um concurso, mas ele fez uma convocação, onde ele tinha que escolher dentro do reino a mulher mais bela para casar com ele. Pensa, e as mulheres lindas, uma mais linda que a outra. Quem achou graça? Esther. Talvez ela nem fosse a mais linda, mas ela tinha graça. E ela foi escolhida pelo rei Assuero para um propósito. Deixa eu brincar com as meninas aqui que não casaram. Você não precisa ser tão linda para casar. Você precisa ter graça. Aquele que o Senhor preparar para você, Ele vai olhar e falar, nossa, você nem fez a progressiva, ele está babando. Porque é graça, é favor. Irmão, você tem que pedir favor.
Vá no cabeleireiro, faça a unha, faça tudo. Tudo isso ajuda. Mas peça favor. Peça favor do Senhor. Quando você entrar na sua empresa para trabalhar, Senhor, graça na minha vida se multiplique nesse dia. Você vai vender mais. Você vai se relacionar melhor. O seu patrão vai se render aos seus pés. Irmãos, eu estou trabalhando agora. Não é brincadeira. O serviço que eu estou fazendo eu nunca fiz na minha vida. Do meu encarregado direto, o encarregado do encarregado fala que eu sou o melhor funcionário da empresa. Pergunta lá para o Valdemir. Graça. O encarregado lá falou assim: olha, já dá para me colocar você para encarregar outra obra. Graça. Mas aonde você estiver, você tem graça. Independente das suas habilidades. Independente da sua aparência. Independente do seu nível de educação. Graça está sobre aqueles que creem. Você crê? Graça multiplicada sobre a sua vida. Fala para o seu irmão, você não precisa de dinheiro. Você precisa de graça. Você precisa de favor. O favor vai trazer o dinheiro, amém? Irmãos, estão dizendo que eu planejei 5 meses essa igreja aqui. Não, foi acho que 10 dias. Então, para arrumar esse salão aqui, eu e o Ismael saímos em meio-dia. Não deu nem um dia. Nós saímos de manhã, achamos o salão. Achamos 3, na verdade, né? Aí escolhemos. Aí fomos almoçar para escolher qual deles nós ia ficar. Isso é graça. Em poucas horas, tudo resolvido. Parei, ele disse, eu nem sabia que esse som ia vir para cá. Parece que esse som custa 20 mil reais, não é? Graça de Deus. Equipe de louvor, eu acho que eu pensei que a gente pôr CD. Eu pensei, vamos pôr CD, vou voltar para o CD, não é verdade? Está sobrando. Agora chegou o Alex, está do banco ali da bateria. Mas o baterista vai para a guitarra, não é verdade? Vai para a guitarra. O baterista aqui toca a guitarra, Alex. Então você já pode assumir o lugar dele, vai para a guitarra e o negócio vai multiplicando. Aleluia. Irmãos, é graça de Deus. Não foi nada planejado. Tomamos uma decisão. O Senhor falou no nosso coração. Vamos pela fé. O Senhor nos abençoou. E logo é bem maior. Em nome do Senhor Jesus. Porque a graça será multiplicada sobre essa igreja. Oh, mandiri shande lobe kepelations das. Diga assim, eu preciso pedir favor. Não peça dinheiro. Não peça marido. Peça favor. Irmãos, esses dias eu estava em crise com a minha esposa. Ela está lá embaixo, né? Então tá bom. Ela está lá embaixo. Ela está aqui em cima. Ai, Jesus. Desce. Você não ouviu. Eu estava em crise com ela. Ela me perturbou demais. E aí vem aquele sentimento no seu coração. Nossa, ela não me entende. Não é verdade? Não vem? Ai, essa pessoa não me entende. Ai, meu marido não me entende. Ai, minha mulher não me entende. Ai, meu filho não me entende. Ai, meu pai não me entende. Não é assim que... Irmãos, você não precisa que eles te entendam. Você precisa de favor. Amém? Aí o Senhor falou no meu coração, você não precisa que ela te entenda, você precisa do meu favor. E eu comecei a falar, favor, a coisa melhorou. Da água pro vinho, a coisa melhorou. Por favor, Senhor, ela me olhe, quando ela me vê, vai me ver como o faraó viu José, cheio de graça e favor. Amém? Então você precisa de favor. Você precisa de favor com quem está acima de você, você precisa de favor com quem está abaixo de você. Peça favor. O Senhor vai abrir as portas, vai alinhar coração, tudo ao seu favor. Amém, irmãos? Ah, está ardendo no seu coração? Porque o Senhor Jesus está sendo revelado aqui para você. Aleluia. Mas tem mais. Graça e paz. Paz é no grego é Irene e no hebraico é Shalom. O que é paz, irmãos? Paz é a harmonia de todas as coisas para a sua vida. Paz é saúde,
Paz é quando você declara aquela palavra: olha, tudo vai bem. Mesmo no meio do caos, você tem algo dentro do seu coração e a sua boca declara: tudo vai bem. Isso precisa se multiplicar na sua vida. Diga assim: Shalom, tudo vai bem, precisa se multiplicar no meu coração, na minha alma, na minha boca. Existia uma pessoa, uma sulamita. Eliseu havia ressuscitado o filho da sulamita e depois ele morreu de insolação. Pensa numa mãe que... Não, ela engravidou. Não lembro bem se ela é estéril. Isso. Teve esse filho, porque o profeta profetizou, foi da parte de Deus. E depois que ela teve esse filho, ele morreu ainda na sua juventude. Aí está Eliseu ali com o seu servo, se não me engano o nome dele é Geazi. Aí depois que ele morreu de insolação. Aí ela vem na direção de quem? Do profeta. Porque o profeta havia profetizado sobre a vida dela, que ela era estéril. E agora o filho morreu, ela foi lá resolver a questão. E quando ela estava na direção do profeta, Eliseu, homem de Deus, cheio de percepção, mandou Geazi, o seu servo, ir ao encontro dela. E ele falou para o seu servo: pergunte para ela como vai, como ela está. E Geazi veio e perguntou: como vai, como você está? E ela falou: tudo vai bem. E esse tudo vai bem, no hebraico é Shalom. Ela falou Shalom. Por que ela falou? O filho dela estava morto, mas ela estava em paz, porque ela sabia que o Senhor ia ressuscitar. Isso é Shalom. Você precisa de Shalom multiplicado na sua vida. Aleluia. As coisas aparentemente podem estar mortas, mas você vai falar Shalom. Tudo vai bem. Eu estou em paz. As coisas vão se alinhar. Tudo vai dar certo. Fala para o seu irmão: tudo vai bem? Tudo está no controle. Isso não pode sair dos seus lábios. Graça e paz é isso. Graça é favor. Paz é esse sentimento. É esse o declarar: tudo vai bem, tudo está no controle, o Senhor está fazendo. Diga assim: Shalom. Irene. Irene é no grego. Amém? Presta atenção. Graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus. Agora, como é que graça e paz é multiplicada? No pleno conhecimento de Deus. É o que nós falamos. Agora, esse conhecimento não é o conhecimento teórico, mas é o conhecimento de revelação. O que você está tendo aqui é um conhecimento revelado da graça de Deus. Um conhecimento revelado do Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, graça multiplicada e paz multiplicada é por contemplar o Senhor. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno. Pleno vem de revelação, porque só conhecimento é conhecimento. Pleno é um conhecimento com revelação. No pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu falei no começo dessa mensagem: Jesus precisa ser o centro. Se você estiver de olho em Jesus, graça e paz será multiplicada na sua vida. Está entendendo? Amém? Põe no verso 12, deixa eu revelar algo para vocês aqui. É importante, para que você possa viver essas coisas que o Senhor está te revelando no seu coração, você entender isso. Pelo que estarei sempre pronto, isso é o apóstolo Pedro falando, para vos lembrar estas coisas, ainda que as saibais, e estejais confirmados na verdade que já está convosco. Veja bem, fala para o seu irmão: existe uma verdade que já está conosco. Essa verdade você pode chamar de verdade presente, e algumas versões está falando verdade presente, a minha Bíblia mesmo fala verdade presente, e outras fala presente verdade. Hoje o Senhor está revelando uma verdade presente.
ou uma presente verdade que você precisa acalentar no seu coração, para que graça e paz sempre sejam multiplicadas na sua vida. Amém? Agora deixa eu discorrer algo para você entender isso com mais clareza. Presta atenção. Lá no Jardim do Éden, existia uma verdade presente? Existia. Ou uma presente verdade? Existia. Por exemplo, qual que era a verdade presente no Jardim do Éden? Olha, quando Deus colocou Adão e Eva, qual que era a verdade presente lá? Olha, Adão, eu fiz esse jardim para você. Isso era a verdade presente. Você pode desfrutar de tudo isso. Olha, de toda a árvore que eu fiz aqui, você pode comer livremente. Deus generoso, né? Então porque Jardim do Éden chama lugar de Éden chama lugar de delícia. Pensa você sendo colocado no lugar de delícia? Qual era a verdade presente? Desfrutar de tudo que Deus criou. Que mais? Porém, dessa árvore que eu coloquei no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode tocar. De todas as árvores, e eram muitas, eram centenas, eram milhares, todas Adão podia tocar. Só uma Deus falou para não tocar. Então, essa determinação de Deus era uma verdade presente. Era a única coisa que eles precisam saber. Eu posso desfrutar de tudo, só não posso dessa. Por exemplo, se eu fosse pastor na época de Adão, vamos dizer que Adão não pecou, amém? E se multiplicou, e o mundo se tornou cheio de pessoas ali, no Jardim do Éden. Eu sou o pastor ali, o que eu ia pregar? Qual que seria o meu sermão? Irmãos, eu ia falar assim, irmãos, a verdade presente é, vocês podem comer de tudo. Tudo que Deus criou, vocês podem desfrutar. Mas lembre-se, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a mensagem que tinha que ser pregada. Se eu chegasse lá, naquela época, e falasse, olha, irmãos, graça e paz. O que é isso? Eles não iam entender. Porque ainda, graça e paz, Jesus é a graça. Jesus ainda era uma verdade futura. Não havia condição neles. A verdade presente era, desfrutamos de tudo, menos da árvore. Amém, Jesus? Vamos dizer, não sei se isso era possível, mas só para você entender o raciocínio que Deus quer colocar no seu coração. Vamos dizer, porque Adão, ele tinha que guardar o jardim, amém? Ele tinha que guardar o jardim. Vamos dizer que Adão estava dormindo. Eu acho que ele era dorminhoco, porque Eva conversou com a serpente porque ele não cuidou, não é verdade? A serpente chegou perto de Eva, jogou o chaveco, porque ele não estava cuidando do jardim. Então vamos dizer que nessas soneiras de Adão, devia estar lá dormindo, aí o hipopótamo foi lá, acabou com a plantação de morango da Eva, que ela plantou, e aí Eva levanta e brava e fala, Adão, onde você estava, Adão? Que você não viu que os hipopótamos veio aqui e acabaram com a minha plantação de morango? Adão veio de falar que estava dormindo, ele falou, não, é que eu estava vendo lá a plantação de chuchu lá do outro lado. Ele mentiu. Ele ia ser expulso do jardim por causa dessa mentira? Não. Porque não era presente verdade. A única presente de verdade era, desfrute e não coma da árvore. Era só isso. Amém, Jesus? Você vai entender onde o Senhor quer chegar. Agora vamos para a época de Moisés. Moisés tirou o povo do Egito. E quando Moisés tirou o povo do Egito, o povo experimentou muitas maravilhas. As pragas, né? Deus tirou o povo com mão forte, Deus se mostrou todo-poderoso, Deus abriu o mar vermelho, eles passaram a seco, eles pegaram um lugar onde as águas eram amargas, Deus transformou aquelas águas amargas em água doce. Veja bem, e Deus cuidava do povo de perto, pela nuvem. A nuvem representava o Senhor, era a nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite. O Senhor estava sempre perto do povo. Eles pecavam?
pecavam. Eles erravam, eles murmuravam, mas Deus cuidou deles perfeitamente, porque quando Deus cuida pela graça, não é pelo seu comportamento, e nem pela sua bondade, e nem pelos teus acertos, mas quando Deus cuida pela graça, Ele cuida por conta da bondade dEle. Ele é bom, então eu cuido. Veja bem, por que a graça te alcança? Porque você fez algo? Não, mas porque Jesus fez tudo. Amém, Jesus? Como Jesus fez tudo, então a graça te alcançou. Naquele momento, naquele princípio de jornada, em rumo à terra de Canaã, ainda o povo de Israel não havia ouvido a lei. Então eles estavam debaixo da graça. A presente verdade ainda era a graça, porque Deus estava fazendo por conta de uma aliança que ele tinha tido com Abraão. Então, por conta daquela aliança que ele tinha com Abraão, e Abraão viveu pela graça, ele tirou o povo pela graça, caminhou com o povo pela graça, até o momento em que o povo chegou no Sinai. Quando o povo chegou no Sinai, o orgulho entrou no coração do povo, e o povo diz: tudo o que Deus disser, nós cumpriremos. Isso se chama o quê? Orgulho. Você consegue cumprir tudo o que Deus quer? Levanta a mão quem consegue. E houve um silêncio. Eu também não consigo. Ninguém consegue cumprir. Houve o quê? Um orgulho no coração do povo. E Deus foi obrigado a fazer o quê? Dar uma presente verdade. A lei. Os 10 mandamentos. Porque Deus foi obrigado a dar os 10 mandamentos. Vocês vão fazer tudo o que eu quero, então eu sou santo, eu sou justo, o meu comportamento é santo, é reto. Se vocês vão fazer tudo o que eu quero, então é assim. Então Deus apresentou a lei. Mas por quê? Deus queria judiar deles? Não, porque Deus precisava mostrar que eles não eram capazes. Por 1500 anos, a lei mostrou para nós, para a raça humana, que nós não somos capazes, o nosso comportamento, o nosso padrão de vida não chega perto de Deus. Diga graças a Deus por isso. Então, qual que era a presente verdade nessa época, depois que foi dada a lei? Observar a lei. Alguém observa a lei hoje aqui? Se você observa, eu falo para você, não observe mais, porque você está em outra presente verdade. Então, naquela época, a presente verdade era observar a lei. Eles conseguiam? Não, só de uma forma externa. Assim como Adão não seria julgado por não cuidar do jardim, Adão só foi julgado por comer a árvore da vida, a árvore do conhecimento do mal, bem e do mal. Com qualquer outro erro, ele não seria julgado, porque não era a presente verdade. Assim também o judeu que estava debaixo da lei, ele só observava a lei. Então, a lei dizia, não adulterarás. Ele podia pensar o que quisesse de uma mulher, imaginar com ela o que quisesse. Deus não julgava o coração. Por quê? Era só algo exterior. Desde que ele, de fato, não fizesse o ato sexual, ele observou o quê? A lei. Porque aquilo era presente verdade. Ninguém conseguiu cumprir a lei de uma forma interna, só aparente. A pessoa não adulterava fisicamente, mas na sua mente e no seu coração, ela fazia essas coisas. Mas era presente verdade. E agora? Qual é a presente verdade? Abra para mim Lucas 4, 18. Diz assim, o Espírito do Senhor. E é Jesus que está falando. Jesus, quando ele estava aqui, ele foi para Nazaré, numa sinagoga. Ele abriu o livro de Isaías 61. E ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. E enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Passa. E para proclamar o ano aceitável do Senhor. A presente verdade é que você está no ano aceitável do Senhor.
é a graça de Deus está sobre a sua vida. Os cegos serão curados, os oprimidos, os cativos serão libertos. Presta atenção, hoje nós não estamos debaixo de julgamento. Muitas vezes nós passamos pela crise aqui na nação e algumas pessoas falam assim: Deus está julgando a nação. Não existe julgamento de nação, não existe julgamento de pessoa, porque nós estamos debaixo da graça. Nós estamos no ano aceitável do Senhor. Presta atenção, irmãos. Põe Isaías, o texto que Jesus falou. Quando Jesus falou esse texto em Lucas, ele não completou algo que eu vou te mostrar. Lá em Isaías, que é o texto que ele falou, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Vai. A pregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus parou aí. No ano, diga assim: Jesus parou no ano aceitável do Senhor. Ele não falou essa parte, e o dia da vingança do nosso Deus. Porque o dia da vingança do nosso Deus é a presente verdade futura. Não faz parte do nosso tempo. Diga assim: eu sou a geração da graça. Então, o dia da vingança vai ser quando você for arrebatado. Diga assim: eu serei arrebatado. Quando você for arrebatado, e aí vai haver juízo sobre essa terra. Então hoje nós não estamos debaixo de juízo. A presente verdade é que você está debaixo da misericórdia e da graça e da bondade e do ano aceitável do Senhor. Aleluia! Se o Brasil está em crise, você não precisa ficar, porque o Senhor é com você. Amém, Jesus? Não entre nessa neurose aí. Deus está julgando. Deus não está julgando. Um dia Ele vai julgar. Um dia vai ser o dia da vingança. Mas esse dia da vingança o Senhor Jesus nem declarou, porque ainda nós estamos no ano aceitável. Deus está aceitando a todos que creem em seu nome. Diga assim: o Senhor me aceitou. Não há maldição. Não há maldição. Diga assim: Deus me ama. Ele é bom e quer me abençoar. Essa é a presente verdade que a igreja está vivendo. Diga glória a Deus. Aleluia. Então você não precisa observar mais a lei. Eu vou te mostrar, porque a lei já está escrita dentro do seu coração. Vamos lá, vamos ver isso aí. Abre para mim em Hebreus, capítulo 8, verso 7. Aqui também esse texto fala da presente verdade. Pois se aquele primeiro fora sem defeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Passa. Porque repreendendo-os, diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. Não segundo o pacto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Veja bem, o que ele está falando aqui? Um dia o Senhor fez o pacto, que eu expliquei para vocês aqui, naquela presente verdade era o que? Era a lei. Então, não segundo esse pacto. Então, aquilo já passou. Diga assim: a lei, os mandamentos já passaram. Deus tem uma presente verdade diferente para os nossos dias. Então, não segundo o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele meu pacto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Passa. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha só o que o Senhor está fazendo. E essa é a presente verdade que você está vivendo agora. Diz o Senhor: porém as minhas leis no seu entendimento. Põe a mão na sua cabeça. Deus está colocando na minha mente a sua lei.
Presta atenção. E em seu coração as escreverei. Põe a mão no seu coração. É algo, isso chama novo nascimento. Quando você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, e você passou pelas águas, Deus colocou na sua mente os seus preceitos e colocou a sua lei no seu coração. Quem colocou? Quem colocou? Você não tem parte nisso. Foi Ele que colocou. Amém, Jesus? Olha só como é forte. No seu coração, e no seu coração as escreverei. Eu serei o seu, e eles serão o meu. Essa é a presente verdade. Ele é o seu, e você é o povo dele. Diga assim, Ele é o meu Deus. Diga assim, Ele é o meu Deus. Eu sou o povo dele. Isso é intimidade, irmãos. Então você pode pedir qualquer coisa para Deus, porque Ele é o teu Deus e você é o povo dele. Diga assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Ele é o meu Deus. Diga assim, eu sou dele e Ele é meu. Diga assim, eu sou dele e Ele é meu. Essa é a presente verdade. Diga assim, graças a Deus, eu nasci nessa presente verdade. Eu tenho dó daqueles judeus que nasceram na época da lei. Eu tenho dó deles, porque eu sou felizardo. Você é felizardo, porque nós nascemos na época da graça. Veja bem, olha só. E não ensinará cada um seu concidadão ou seu irmão, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Presta atenção, irmãos. A palavra que eu estou pregando aqui, você já conhece dentro do seu coração. Você não sente um testificar? Na verdade, eu não estou te ensinando. Eu estou te lembrando aquilo que Deus já escreveu no teu espírito. Oh, mancheiras. Isso é forte. Eu só estou despertando aquilo que já está dentro de você. Quem sente o coração ferver? Quem sente a paz reinar? Quem sente, olha, eu sei, isso é verdade. Você sente, não, isso que ele está falando é verdade. Porque eu não estou te ensinando. Eu estou despertando o que Deus escreveu no seu coração. Pelo Espírito Santo, quando você se converteu. Isso é testificar. Oh, mandica, manás. Ninguém precisa vos ensinar. Eu só preciso te lembrar. Fala assim, o pastor não está me ensinando. Ele está me lembrando. Talvez você não sabia por essas palavras verbalizadas que eu estou fazendo. Mas você sabe. Está aí. Está aí dentro de você. Testifica. Anda em cima disso aí que está testificando no seu coração. Amém? Então vamos lá. Olha, isso é interessante. E essa é a presente verdade. Porque serei misericordioso para com as suas e os seus pecados não me lembrarei mais. Na presente verdade de Moisés, Deus falou, e eu visitarei até a 4ª geração com maldição os seus pecados. Essa era a presente verdade da lei. Na presente verdade da graça, serei misericordioso com as suas iniquidades e dos seus pecados nem me lembrarei mais. É muito bom, irmão. É libertador, Ana. É libertador, Ruth. Tiana, isso é poderoso. Eu quero dizer para você que isso quer dizer que os seus pecados passados, os seus pecados presentes e os seus pecados futuros já foram perdoados. Você alcançou misericórdia do Senhor. Pastor, eu preciso confessar pecado? Se você quiser, porque já foram perdoados. Você não tem dívida nenhuma. Às vezes, por conta da sua consciência, você pode até falar com o Senhor, mas é questão de mostrar sua fraqueza. Ó, Senhor, puxa vida, ó, eu sei que o Senhor já me perdoou e não há culpa em mim, mas de novo eu não enxuguei o banheiro para minha esposa. Você pode até falar, eu não ajudo ela mesmo, eu sou um marido relaxado, deixo a toalha em cima da cama,
deixo o copo em qualquer lugar, saio com o meu pé molhado, sujando o chão. Você pode até falar para o Senhor, mas tem culpa em cima disso? Não. Às vezes minha esposa quer me lembrar algumas coisas do passado, eu falo, não sei disso. Se Deus não se lembra, eu muito menos. Não vem me recordar coisa que eu não sei. É essa a graça. É essa a liberdade que nós temos. Então nós vamos pecar à vontade? Claro que não. Quando você começa a entender essa liberdade, o desejo do pecado começa a desaparecer do seu coração. Você não tem necessidade disso. Vai pecar? Vai, porque somos carne. Vai errar? Vai. Mas eu quero que você fique sabendo na presente verdade que todos os seus pecados já foram perdoados. Não há culpa. Às vezes, por conta da sua consciência, porque a consciência ela fala o quê? Do certo e do errado. Deus nem quer que você viva pela sua consciência. Porque a consciência ela é fruto do comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos foram abertos. A consciência, mas ela está aí. Então, às vezes, ela te pega. Então, veja bem, é a mesma coisa. Eu estou devendo para o Vitor. Eu estou devendo para ele 5 mil reais, vamos dizer assim. Aí, veja bem, mas ele me perdoou a dívida. Ele falou, sogrão, esquece isso aí. Então eu estou perdoando a sua dívida. Ele perdoou. Está perdoado, está perdoado? Preciso pagar? Não. Mas, por conta da minha consciência, às vezes eu evito de ficar perto dele. Então, às vezes a pessoa já te perdoou, mas por conta que você sabe que está perdoado, mas você sabe que tem uma dívida. Então, às vezes você não quer ficar perto. Então, se isso está te atrapalhando com a sua comunhão, com a sua coinonia com Deus, aí então você perde perdão. Mas não porque você vai ser perdoado. Só para restauração o quê? Restauração de comunhão. Então, se você se sente bem confessando, confessa. Por conta da comunhão. Para você não se sentir o quê? Constrangido. Às vezes eu confesso. Tem coisa que eu nem confesso. Estou perdoado. Tem coisa que eu confesso. Para mim não sentir o quê? Constrangido. Mas eu confesso consciente que já foi perdoado. Agora, o seu confessar não vai trazer perdão. Porque o perdão já houve na cruz do Calvário. Você não tem dívida. E às vezes o diabo... Porque tem que tomar cuidado. Porque às vezes você vai expulsar um demônio... E aí você não confessou algo, aí o diabo fala, tá vendo, você está em pecado. Você não está em pecado. Porque o seu pecado já foi perdoado. E o diabo usa esse tipo de raciocínio e de pensamento para travar a sua vida espiritual. Amém, Jesus? Então não há... Diga assim, todo pecado já foi perdoado. Veja bem, qual é o papel do Espírito Santo? Está escrito lá, o Espírito Santo está aqui para convencer o mundo do pecado. E o pecado está escrito, não crer no Filho unigênito do Pai. O único pecado que o Espírito Santo está para convencer o mundo é de não crer em Jesus. Porque todos os outros pecados já foram resolvidos na cruz. Então a única coisa que o mundo precisa fazer é crer no Senhor Jesus. Quem crê no Senhor Jesus? Então os seus problemas já foram resolvidos. Os seus pecados já foram perdoados. Amém? Mas se você estiver constrangido em chegar perto de Deus, então pede perdão. Tudo bem. Não faz mal nenhum. Amém, Jesus? Mas tenha consciência que o fato de você pedir perdão não está resultando no perdão de Deus na sua vida. Porque ele já foi feito. Diga assim, o perdão de Deus sobre os meus pecados, passados, presentes e futuros, já foram perdoados. Amém? Que horas que é? 4 minutos para as 8? Eu tinha tanta coisa para falar, irmãos. Mas vamos rapidinho. Vocês me dão mais uns minutinhos? Amém? Então vamos lá. Abre para mim em Jeremias. Jeremias 3,19. É importante isso, eu não posso te despedir daqui sem você entender isso aqui. O perdão dos pecados, a lei escrita no seu coração, a unção é a presente verdade. Isso daqui também é a presente verdade.
Ó Deus falando, pensei, Deus falando, hein? Pensei, como te poria entre os filhos, e te daria a terra desejável, a mais formosa